Vou pedir que seja assim por toda a vida. Ora pela nossa união, pra Jesus estar sempre entre nós. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Só agora eu percebi que muito longe estava da direção de Deus. Eu sofri. Não fique triste, tudo vai mudar. Basta Cristo você se entrega na minha vida. Tudo novo se fez, não vou mais sofrer. Nasci pra vencer, Cristo mudou o meu viver. Agora eu sou feliz pra deixe de sofrer. Não fique triste, tudo vai mudar. Basta Cristo, você se entrega na minha vida. Tudo novo se fez, não vou mais sofrer. Nasci pra deixe de sofrer. Não fique triste, tudo vai mudar. Basta Cristo, você se entrega na minha vida. Tudo novo se fez, não vou mais sofrer. Nasci pra Rádio Popular, agora são 17 horas e 54 minutos, 17h54. Muito boa tarde para você, meu amigo.
para você, minha amiga, para você, ouvinte do programa Falando de Jesus. Mais uma vez, Deus permitiu, mais uma vez eu agradeço a Deus por ter concedido mais um dia de trabalho, por mais um dia de vida, por mais um dia de muitas vitórias, ok? A partir de agora você está no melhor da programação do seu rádio, sistema de rádio via cabo, para toda a Grande Serra, com o programa Falando de Jesus, falando para os bairros de Fátima, para os bairros de Balneário de Carapebus, a você de Central Carapina, a você de Jardim Carapina, a todos que nos ouvem aí no bairro do Diamantina, a você de Jardim Tropical, a você de André Carlone, a todos que nos ouvem aí, com certeza, em Boa Vista 1 e Boa Vista 2, a você que nos ouve também aí no Planalto Serrano, no Bloco A, Bloco B, Bloco C, a todos que estão nos ouvindo em Campinho da Serra 1 e Campinho da Serra 2, a você amigo, a você ouvinte, a você patrocinador que também está aí na praça de esporte, a você que está aí fazendo a sua caminhada, a você que está num ponto de ônibus, a você que está no comércio, né? Muitas pessoas estão no comércio nessa hora, próximo de uma caixa de som, ouvindo o programa Falando de Jesus, ok? São 17 horas e 55 minutos. A você que nos ouve em Chico City, a você que nos ouve em Colina de Laranjeiras, a você que nos ouve também em Vista do Mestre, a todos os ouvintes de Laranjeiras Velha, boa tarde para você que está aí em Taquara 2, ok? Com a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para fazer a apresentação do programa Falando de Jesus, já registrando a presença do pastor Edmilson Bulhões, da Igreja Manancial da Graça de Colina de Laranjeira, ele que está aqui a convite do programa Falando de Jesus, por intermédio do pastor Adão Rocha. Então, daqui a pouquinho, Deus com certeza vai falar no meu coração, vai falar no seu coração, vai falar aquilo que nós precisamos de ouvir, o que Deus quer nos corrigir, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer fazer por nós, ok? Pode ter certeza absoluta de que você não vai perder, simplesmente você vai ganhar, porque ganhando de Deus, com certeza já estamos ganhando uma grande vitória. Agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56, eu quero mandar um abraço, se ele hoje estiver nos ouvindo, ok? Quero mandar um abraço para o nosso amigo Anderson, ele é lá do bairro de Taboazeiro, e também meu amigo Fabinho, né? Do bairro de Taboazeiro, da Grande Maruípe ali. Nós há 2 dias estávamos, ontem e hoje, ok? Estávamos trabalhando e implantando um novo sistema de rádio via cabo da Grande Maruípe, e já está o diretor da rádio da Grande Maruípe. Ele já quer, assim que a rádio tiver tudo ok, ele quer estar linkando com o programa Falando de Jesus para estar transmitindo também para a Vitória. Oh glória, oh Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é generoso, é Deus abrindo as portas e o sistema de rádio via cabo entrando, penetrando não na sua casa, não forçando a você ouvir, mas simplesmente são as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, são as pessoas que gostam de ouvir, independente do seu credo, independente da sua religião, independente da denominação, independente da placa, independente da cor ou do poder aquisitivo, nós sabemos que nós só temos um Deus, só sabemos que temos Jesus, que é o único que realmente nos alimenta, é o único que nos salva, é o único que é capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Se você crê, eu creio. Você crê? Então, se você crê, você pode acreditar, tenha fé, que todas as suas dificuldades, todos os seus problemas serão solucionados no tempo de Deus, não no seu tempo, ok? Quero mandar um abraço para meu amigo Edmar Barbosa, lá em Planalto Serrano, no Estúdio 2 da Rádio Popular, meu amigo Graucio Santos, no Estúdio 3 da Rádio Popular, a meu amigo Yuri, meu amigo Leandro, né? Faz tempo que eu não falo com ele, né? Meu amigo também Dinaldo Dias, a você que está em Central Carapina, um abraço aí para todos vocês, com muito carinho, com muito amor, que com certeza nós não conhecemos vocês, mas pode ter certeza que daqui da cadeira que estou e também pela transmissão da Rádio Fonte, da Rádio Cultura, vocês todos moram no meu coração, tá certo? São 17 horas e 59 minutos, eu tenho 2 recadinhos para falar.
Primeiro que a Igreja Batista Betel em Taquarão está convidando a todos os casais, hein? Tá vendo? A todos os casais para participar do 5º encontro de casais, ok? Com o título Aliança Eterna, que estará acontecendo dia 28 de março, a partir das 19h30, na Igreja Batista Betel, na própria igreja, localizado na rua Coronel Valfredo de Paiva, sem número, aqui próximo da academia do bairro de Taquarão. Os preletores exatamente são pastor Benísio e deve ser a pastora Valúzia, né? Aqui escreveram aqui se é pastora, não está dando para mim entender, tá certo? Bom, a sua presença com certeza é muito importante. Então, se você é casado, convida a esposa, lógico, se você não estiver trabalhando, se você não tiver nada a fazer, convida a sua esposa, independente da sua religião, independente da igreja que você congrega, mas você está desocupado, convida a sua esposa, o seu esposo, convida a sua noiva, o seu noivo, a sua namorada, o seu namorado, e vai lá, vai prestigiar. Eu não vou garantir, tá certo, devido ao nosso compromisso com o programa Falando de Jesus e também exatamente com a programação da rádio. Mas se Deus assim permitir, com certeza estaremos prestigiando esse encontro, porque é um encontro evangelístico, ok? E queremos também aproveitar para falar para você que a Igreja Batista Shekinah está realizando todos os dias, a partir das 22 horas, um grupo de oração dentro da própria igreja, tá? Se você gosta de orar, então, você gosta de estar entre os irmãos, vá, se você não tiver nada para fazer, vá até a Igreja Batista Shekinah a partir das 22 horas e se reúne com os irmãos e vamos orar em uma só família para um único Deus, tá certo? Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, se é 18 e 1, tá na hora da oração do Pai. 6 e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em
função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio é popular. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a todos que me ouvem nesse momento. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar nesse local para transmitir para todo este povo da Serra a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje está no livro de Atos, capítulo 3, o verso de 1 a 9, que fala sobre um coxo, um homem que nasceu coxo e teve a presença de Deus na vida dele como cura. E nós vamos ler a partir de agora. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, às 3 da tarde. E era trazido um varão que desde
o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham ao templo chamado Formosa, para pedir esmolas ali aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, estendeu a mão e pediu que desse a ele uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitaram os olhos nele e disse para ele: olha para nós. E ele olhou esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. O tema da minha mensagem nesta noite é: os desafios existem para serem vencidos. Vamos orar antes de lermos a palavra de Deus. Nós te louvamos, Deus, glorificamos ao Senhor. Sabemos que Tu és maravilhoso, é o Senhor que providencia tudo. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui transmitindo, Pai, para este povo que está nos ouvindo, esta palavra. Que o Senhor possa penetrar no coração de cada um e que essa palavra, Pai, possa frutificar em todas essas pessoas. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus diz que depois que Jesus foi levado aos céus, os seus discípulos permaneceram aqui na terra, esperando a volta dele como está previsto. A palavra de Deus em Lucas diz, 24:49, diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Mas por quê? Porque todos os dias nós enfrentamos terríveis desafios. Todos os dias as coisas que vêm acontecendo tentam nos abalar, roubar a nossa vida espiritual. Então, como eu disse no tema, os desafios existem para serem vencidos, é porque Deus nos dá força para que nós possamos vencer esses desafios. E quais são esses desafios? Os desafios que todos os dias nós enfrentamos. Hoje há uma onda muito grande com respeito à situação financeira geral que esse país está atravessando, e muitos foram abalados por essa situação. Mas Deus nos dá esse desafio para vencermos. Muitos nesse momento estão desesperados, muitos estão sem saber o que fazer, mas os filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus, têm a esperança em Jesus Cristo para passar por esses desafios e os vencer. Hoje existe uma grande crise nesse país, mas os filhos de Deus não estão em crise, os filhos de Deus estão em Cristo. Há uma diferença muito grande. Então, alguns desses desafios tiram o chão debaixo dos nossos pés, nos deixa temeroso quanto àquilo que vai acontecer. Ficamos, às vezes, impotentes diante dele. Mas Jesus disse aos seus seguidores, no tocante àqueles que vencem o desafio e vêm a ser com ele, que deve esperar nele e confiar. João 16:33 diz assim: tenho-os dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus Cristo venceu o mundo, ele nos dá esse legado, para que nós possamos também vencer. E como vencer? Vencendo, acreditando em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Note que o apóstolo Pedro, como seguidor de Jesus, recebeu tal poder. E as pessoas traziam ali vestes e entregava a Pedro para que Pedro orasse. E pelas vestes dos enfermos eles ficavam curados. Muitos não conseguiam se aproximar do apóstolo Pedro de forma alguma por causa da multidão. Mas a palavra de Deus diz que o poder de Pedro era tão grande que ao menos a sombra de Pedro passando por alguns enfermos e passando por aquelas vestes, as pessoas imediatamente ficariam curadas. Então, este pobre coxo
teve a grande oportunidade da sua vida. Ele não sabia o que estava para acontecer, mas Deus providenciou o homem de Deus para que naquele momento passasse por ali e trouxesse a ele a vitória. E é essa vitória que eu estou desejando para você agora, que acredita no poder de Jesus e que sabe que essa crise que você está passando agora não é nada para o Senhor Jesus. Basta você crer, basta você exercitar a sua fé, basta você procurar Jesus Cristo como o seu único Salvador, colocando nele todas as suas dificuldades. E eu tenho certeza que ele fará maravilhas em você. A igreja continuava enfrentando desafios, mas os seguidores de Jesus sabiam que Jesus, com todos os seus desafios, tinham vencido. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Jesus, ele foi no passado, ele é no presente e ele será eternamente. O que nós vivemos agora é a esperança nesse Jesus Cristo que tudo pode. Como então, como seguidores de Cristo, como que os seguidores de Cristo, que ação devemos tomar para vencer o desafio esse que eu falei no início? Todos aqueles desafios que nós temos enfrentado todo dia. Então, o seguidor de Cristo, o que fará? Primeiro, quero dizer para você a primeira ação: você tem que obedecer a Deus e a sua palavra. Como que nós devemos obedecer a Deus e a sua palavra? Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que diz a palavra de Deus para nós? Que a nossa busca primeira tem que ser em Deus, tem que confiarmos em Deus, temos que acreditar em Deus. As outras coisas, os desafios a ser vencido, Deus tomará nas suas mãos e trará a vitória sobre cada um de nós. Basta você crer. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na Bíblia. E é nela que encontramos as ordenanças de Deus para vencer, para que os desafios sejam vencidos. A palavra de Deus é a ferramenta eficaz de um vencedor. Eu acredito que nesse momento, até esse momento da minha mensagem, eu acredito que você já está tomando uma posição de vencedor na sua vida, acreditando que Jesus pode tomar esta tua guerra e pelejar por você, ser o general dos generais na frente dessa batalha para te dar a vitória. Quero ler aqui uma passagem de Deuteronômio 28, 1-2, e diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isaías 1,19 diz assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O que diz essa palavra para nós? A palavra diz que, em primeiro lugar de nossas vidas, nós temos que colocar Deus, Jesus Cristo, como nosso Salvador. Diante da sua luta, diante dos seus problemas, eu acredito numa coisa: se você entregar nas mãos de Deus, Deus vai guerrear para te dar essa vitória. É um problema financeiro? É um problema de matrimonial? Problema conjugal? Problema no seu emprego? Amados, nas mãos de Deus você tem que colocar e confiar, porque Ele te dará a vitória. Um grande exemplo de um homem que enfrentou o desafio e venceu foi Josué. Quando ele recebeu a ordem de Deus para conduzir o povo de Israel até a terra de Canaã, ele se viu numa situação difícil, com uma multidão muito grande, principalmente o povo rebelde ao Senhor. E ele pensou a si mesmo: como que eu vou conduzir esses homens, essas mulheres? São muitos, a terra de Canaã. Será que eu tenho capacidade para isso? E Deus então deu para ele a grande notícia. Disse para Josué: não temas, Josué, eu estou contigo desde o início. Mas antes, Josué pasmou diante da situação. Antes, Josué ficou atordoado em ver aquela situação,
Como que eu vou levar essa grande nação? Como que eu vou? Será que eu tenho capacidade? Lembre-se de uma coisa, você pode achar que não tem capacidade, mas em Cristo nós somos capazes de todas as coisas. E todos os desafios nós conseguimos vencer quando colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar das nossas vidas. Josué 1:8 ainda diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Deus falando para Josué, é a forma de você se conduzir, Josué. Até onde eu vou determinar você ir, não se aparte, ou seja, tenha a Bíblia como uma regra de fé e prática, leia a palavra de Deus, porque ela vai conduzir você no melhor caminho e na sua melhor decisão. Não te aparte o livro da tua lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo quanto está escrito, porque então tu te farás prosperar o teu caminho, e tu prudentemente te conduzirá aonde eu te mandar. Amados, não existe pequeno problema, não existe grande problema, não existe grandes desafios. Existe a fé, a sua fé em Jesus Cristo, colocando Ele em primeiro lugar na frente desses desafios, para que você seja vencedor. Segunda ação, você precisa servir, se revestir do poder do alto. Pedro e João estavam subindo junto ao templo às 3 da tarde, que eles tinham em comum para orar. E ali se encontrava um homem coxo. Ali se encontrava um coxo. E eles conseguiram mergulhar, olhar a miséria daquele homem, a situação que ele estava passando. Eles se condoeram daquele homem. Eles viram que não havia remédio nenhum ou medicina nenhuma, nada que pudesse ajudar aquele varão nessa situação. E ele estendeu as mãos e pediu a ele alguma coisa material. E os homens de Deus disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos a melhor coisa que um homem pode ter na sua vida. Nós temos o poder de Jesus Cristo manifestado em nós. Isso eu te darei. Tomou-o pela mão e o levantou, e aquele homem saltou, gritando e pulando e glorificando a Deus. Quanto ao coxo, ele viu apenas 2 homens judeus se aproximando, tratou de pedir a esmola, mas ele não tinha o dinheiro. E Pedro olhou para ele e mandou que ele olhasse para os olhos dele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa grande. Levanta-te e anda, porque a ordem não vem de mim, mas vem de Deus através de Jesus Cristo. A prata e o ouro têm sido hoje um símbolo de poder entre os povos, mas não se pode esperar o poder de Jesus, que o Jesus deu aos seus seguidores para realizar as maravilhas e milagres para o seu nome ser engrandecido entre as nações. Pedro e João tomaram aquele homem pela mão e levantou logo seus pés, e arteiros voltaram a funcionar e se firmaram. E o homem coxo deu um salto, deu um brado de vitória e andou louvando e glorificando a Deus. 2 coisas aconteceram de imediato a vida daquele ex-coxo. Os discípulos tomaram pela mão e o levantaram, e ele foi curado e louvou a Deus pelo milagre recebido. Muito mais do que uma esmola de ouro ou de prata, aquele coxo viu a sua vida mudar imediatamente, e ele não podia andar, agora passou a saltar. Ele vivia da caridade alheia e agora tinha a oportunidade de trabalhar para o seu sustento. O coxo era colocado todos os dias à porta formosa do templo, mas pela tradição do judeu ele não tinha condição e não poderia entrar dentro do templo, dentro da casa de Deus. Depois que ele recebeu a bênção e o milagre ele entrou no templo com suas próprias pernas, gritando e louvando e glorificando a Deus. Isso é vencer desafios, a fé que nós temos em Cristo. E segundo, a cura do coxo da Porta Formosa foi o testemunho por muita gente que conhecia aquele homem, e todos ficaram espantados e assombrados, mesmo até porque o ex-coxo se apegou a Pedro e a João, e todo o povo se ajuntou a eles no alpendre de Salomão. Pedro aproveitou a oportunidade para falar de Jesus, e quando ele pregava a mensagem da salvação dentro do templo de Jerusalém, os sacerdotes, capitão do templo, prenderam esse homem, o homem de Deus. Mas não adiantou prender Pedro,
e João, pois o milagre da Porta Formosa e a pregação de Pedro gerou conversão naquele dia de quase 5.000 almas. A palavra de Deus em Atos 4:4 diz assim: muitos, porém, do que ouviram a palavra creram, e o número desses homens se aproximou de 5.000 pessoas convertidas a Cristo. O desafio foi vencido de que forma? Efésios 6:10-11 diz assim: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Mas o que me chama mais atenção, amados, é essa parte quando ele diz: fortalecei-vos na força do Senhor. E como que nós nos fortalecemos na força do Senhor? Nós nos fortalecemos em oração, em busca, em jejum. Uma coisa que você precisa fazer é tirar tempo para conversar com Deus, que muitas pessoas acham que jejum é como fosse uma reza rapidamente. Não, oração não é nada disso, jejum também. Você precisa ter tempo para falar com Deus, então tira tempo para você chorar e mostrar as suas dificuldades, mostrar os seus desafios e pedir ao Senhor que mostre as armas que você tem que lutar para vencer esses desafios, e o Senhor vai te dar essas armas, eu tenho certeza disso. Terceira ação: perseverar firme no Senhor. Lucas 9:62 diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino dos céus. Ou seja, aquele que creu em Deus, aquele que viveu com Deus e desistiu de caminhar com Ele, não é apto de viver no reino do céu. Mas a palavra de Deus diz que os seguidores de Jesus não podem de maneira nenhuma desanimar na sua fé, não podem dar ouvido à voz que ecoa no mundo. Os seguidores de Jesus não oferecem migalhas aos necessitados, mas devem fazer milagres todos os dias. Alguns invisíveis, imperceptíveis aos olhos humanos, outros visíveis e espetaculares, para mudar a vida de muita gente. O seguidor de Jesus sabe o endereço para conseguir vencer os desafios. E o endereço é Jesus Cristo, aquele que faz o impossível acontecer. Reconheça Jesus como fonte da vitória da sua vida. Principalmente, lembre-se da Porta Formosa. Muitas portas formosas se abrirão quando você vencer os desafios da sua vida e o nome dele e o que vive para sempre. Chegou a hora, meu irmão, de exercitar o poder de Jesus que está em você e fazer entrar as necessidades não pelas portas do fundo, mas pela porta da frente. E Jesus é a porta. Faça entrar por ela e tome posse daquilo que Deus tem preparado para você. A palavra de Deus diz em João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quero concluir essa mensagem dizendo para você que a Porta Formosa era o grande fonte da riqueza, estampada, vestida de ouro e prata. Era uma porta desta forma. Aquele coxo estava posto entre a fortuna e a miséria. De um lado a porta de ouro e de prata, e de outro lado um coxo pedindo esmolas. Então, qual era o verdadeiro desafio desse coxo? Quem poderia fazer alguma coisa que pudesse romper com a tradição dos judeus, impedindo que aquele homem pudesse entrar para adorar a Deus? Somente os seguidores fiéis de Cristo, com o poder de colocar nas suas mãos sobre os necessitados e ordenar em nome de Jesus a bênção da vitória. Aquele homem não perdeu a oportunidade, entrou saltando e louvando a Deus para aquele que vive para todo sempre. Porque os desafios são vencidos e o Senhor nosso Deus glorificado e os irmãos honrados por Deus. Amados, eu lanço para você agora um desafio em cima desse desafio. Que essa situação que você está vivendo agora não é comparada, ou seja, não se compara àquele homem coxo de nascença, sem esperança nenhuma. Todos os médicos puderam ter visto aquilo ali, passado algum remédio, tentado de todas as maneiras, pelo menos amenizar a situação dele. Não foi possível, a medicina não foi capaz de ajudar aquele homem, mas o antídoto maior, Jesus Cristo, deu a vitória àquele varão, fazendo com que de coxo passasse a ser um homem normal, saltando, andando e glorificando a Deus. Talvez o seu problema seja tão pequeno e está te angustiando muito.
Talvez um problema financeiro que está te angustiando, você não está vendo um escape, a saída para essa situação. Talvez um problema seu esteja no seu casamento, problema familiar. Talvez o seu problema seja de droga ou coisa parecida para algum parente ou gente, ou alguém próximo de você ou você mesmo. Amados, lança esse desafio nas mãos de Jesus Cristo. Lança esse desafio com fé. Lança esse desafio acreditando que Deus poderá fazer alguma coisa por você. E eu tenho certeza de uma coisa, eu tenho certeza da vitória do Senhor para você nesta noite. Eu tenho a certeza de que você que está nos ouvindo nesse momento, que acredita que Jesus possa fazer alguma coisa, não é o ouro, não é a prata, mas é o poder sobrenatural de Deus para fazer em você, né, a vitória que você precisa, para dar a você a vitória que você precisa. Eu lanço esse desafio agora em você colocar o seu problema na mão de Jesus Cristo, e um dia você poder dar um testemunho em uma igreja ou na rádio ou qualquer lugar, dar um testemunho. Se você lançar este seu problema nas mãos de Jesus Cristo, acreditando no poder dele, ele vai fazer algo por você sobrenatural. Mas precisa partir de você. O primeiro passo precisa partir de você. Busque ao Senhor. Acredite no Senhor. Lembra-se, Jesus Cristo é o único interessado em nos abençoar. Jesus Cristo é o único interessado em nos ver felizes. Jesus Cristo é o único interessado em nos ver caminhar com Ele rumo à vitória. E a vitória maior é sermos salvos pela sua graça, pelo seu poder. E um dia podemos estar com Ele na glória, sabendo que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, enviou Jesus Cristo para que a salvação viesse até nós. O desafio que foi lançado para você nesta noite, o desafio que foi lançado para você, eu tenho certeza que você será vencedor. A palavra de Deus diz que quando nós vamos em frente a uma guerra ou uma batalha, seja qual for a batalha, se você botar na frente o general dos generais, que é o Senhor, ele vence as batalhas por nós. Mas se você for tentar vencer esse desafio por você mesmo, usando a sua própria força, usando os seus próprios punhos, certamente você não será vencedor. A palavra de Deus diz que em Cristo nós seremos vencedores, mais do que vencedores. Eu desafio você nessa noite a colocar no Senhor a sua esperança. Eu desafio você a passar por cima dos seus problemas e obter a sua vitória. Eu quero orar por você neste momento agora que ouviu essa palavra, e se ela tocou no seu coração, medite nessa noite, se prostre diante do Senhor e fala com Ele, como você ouviu a palavra, o Senhor possa o abençoar. Pai, nós te louvamos e glorificamos por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, onde foi que alcançou esta palavra, o Senhor possa chegar, Pai, juntamente com essas pessoas. Olhe, Senhor meu Deus, a miséria do coração dessas pessoas e transforma em bênção. Senhor, os abençoa para que eles saibam que há um Deus Todo-Poderoso que olha por nós com carinho e está sempre pronto para nos dar a vitória. Em Cristo nós somos vencedores, mais do que vencedores. Amém. Ok, agora são 18 horas e 33 minutos, 18 e 33. Essa foi a palavra que Deus escolheu o pastor Edmilson Bulhões para trazer hoje, nesta noite, no programa Falando de Jesus, o recadinho, né? O pastor Edmilson trouxe aqui, em várias passagens da Bíblia, um recado que Deus, como Deus nos ama e como Deus quer fazer algo de bom para nós. Só depende de nós. Realmente só depende de nós.
Se a sua família precisa de comer, né, pastor? Se a família precisa se alimentar, depende do esposo ou da esposa trabalhar para comprar, depende dele. Se ele precisa de comprar um carro, ele depende dele. Se ele precisa, e assim muitas coisas, né? Passa a ser dependente do homem ou da mulher, né? Sem ser um divisor, você falar assim diretamente. E Deus fala para nós que podemos ter todas as coisas, mas dependendo da gente. É o contrário. Porque eu para mim comer, certo? Eu preciso trabalhar. Não é verdade? Então eu preciso de trabalhar. Então eu vou depender do patrão arrumar emprego, do patrão me pagar e tudo. Deus é o contrário. Deus já nos dá tudo de graça. É só acreditar. Depende só da gente. Logicamente que a gente não vai botar a mão para o céu. Nós não vamos pedir a Deus e ficar com a mão estendida esperando cair do céu. Aí não, né? Temos que fazer alguma coisa, né? Agora são 18 horas e 35 minutinhos, 18h35. Eu quero desde já mandar um abraço aí ao meu amigo lá, vou voltar a falar nele, né? Anderson, lá de Taboazeiro, meu amigo Fábio, né? São os diretores responsáveis da rádio, sistema de rádio via cabo da Grande Jacaraípe, da Grande Maruípe, ok? E eu peço a Deus, eu acredito, eu tenho fé. Quando vem do coração de Deus e bota no coração do homem, pastor, as coisas acontecem. Como esse programa nós colocamos para Deus e Deus nos deu resposta, Deus colocou para nós e hoje, graças a Deus, como eu falei ontem para o missionário Jairo e para o pastor Rony que estava aqui ontem, nós já estamos estamos perto de fazer aniversário. Então Deus que é o diretor, Deus que é o dono, Deus que é o coordenador, Deus que está no controle desse programa, só nos usa o sistema de rádio via cabo, usa o sistema operacional, certo? Mas a obra toda é feita por Ele. Ele usa os pastores, os mensageiros, os evangelistas, os estudiosos, para trazer essa palavra tão abençoada quanto os outros, como o pastor trouxe hoje o estudo da palavra. Então eu quero crer e acreditar que em breve também nós vamos estar transmitindo o programa lá para o bairro de Taboazeiro, São Cristóvão, aquela região lá da Grande Maruípe, que assim ontem o diretor ouviu o programa, e ele disse, assim tiver tudo certinho, eu quero colocar esse programa aqui, que eu achei muito bom. Então isso satisfaz, está entendendo, o coração do homem quando as coisas são de Deus mesmo. Então que Deus possa abençoar e que dê tudo certo, né? Se tiver, nós vamos estar aqui e vamos estar convidando, inclusive pessoas de lá, para estar transmitindo o programa. 18 horas e 37 minutos, eu quero, desse momento, desfazer a nossa conexão. Eu vou dar atenção ao pastor Edmilson ali um pouquinho no estúdio, bater um papo com ele. A você que nos ouviu, muito obrigado. Tenha você uma ótima noite, um bom descanso. E amanhã, a partir das 17h45, eu quero te convidar para você estar conosco mais uma vez, ouvindo o programa Falando de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, né? Deus usa os pastores, os evangelistas, os missionários, para que você na praça, para que você no ponto de ônibus, para você no seu comércio, para você até mesmo na sua casa, acessando lá o site da rádio, www.radiopopular.net.br, você possa estar nos ouvindo e também assistindo o programa ao vivo. Você escuta, ouve a palavra de Deus viva. Não é programa gravado, é ao vivo e a palavra também é viva. Né, pastor? É isso aí. A partir de agora, então, vocês aí